né? É preciso cuidado, né, com o que diz a intuição no tratamento de uma questão tão complexa como essa de uso das drogas. Muitas vezes a intuição ou a intenção é a melhor possível, mas precisamos ter atenção aos efeitos. Repito, ações avulsas não funcionam. É preciso programar, executar, avaliar. Né? Palestras funcionam para os pais, para os professores, mas não para os alunos. Os pais, eles precisam saber que drogas existem, onde estão sendo encontradas, como eles podem agir diante desse cenário. Alunos, só saber sobre drogas não ajuda, isso é até prejudicial. Há pesquisas com grupos de controle que mostram muito bem isso. É preciso, pelo menos, articulação em relação a um tripé teórico sobre o assunto. Ou seja, é preciso não ficar só na informação pela informação. Para os alunos, isso funciona como algo iatrogênico. Os alunos são submetidos a, aparentemente, né, ou aparente intencionalmente bom, mas desenvolve o efeito contrário ao esperado. A ação iatrogênica é uma ação que tem efeito negativo a partir de uma prática que deveria ser positiva. É um termo muito utilizado na medicina. Às vezes o médico passa um remédio para você, claro que ele não vai querer te matar, ele quer que você melhore. Só que o efeito do seu organismo é negativo. Tá? Então, o efeito negativo a partir de uma prática que deveria ser positiva. Então, de boas intenções, né, palestras sobre drogas na escola de forma isolada, né, pode ocorrer, mas o efeito vai ser negativo. Então, ações iatrogênicas, palestras pontuais, e aí são ações iatrogênicas, isso só existe no Brasil. E é em grande medida porque existe, né, pela falta de formação dos professores. Porque se os professores tivessem uma formação que desse a eles a mínima condição para que, a mínima condição, porque não é para que eles se tornem especialistas em drogas, mas a mínima condição para que eles pudessem trabalhar sobre essa temática de forma permanente nas escolas, não havia aí a necessidade de realização de palestras pontuais, né? E pior, o levar pessoas que não são as mais indicadas para trabalhar com crianças e adolescentes para ministrar palestras no universo escolar. Aqui trazemos o caso do programa Life Education, um programa de base informativa. Foi desenvolvido na Austrália no final do século passado, né, século XX, tá? Século passado. Às vezes é meio estranho falar do século passado, parece algo longe, né? Mas não está, né? Nós somos do século passado, né? Pelo menos eu sou, né? Não sei você que está me assistindo. Muitos acreditam que não, né? E aí, talvez por isso pareça tão distante, mas não, é algo muito próximo. É algo aí, no caso do programa, né? Life Education, é algo da década de 1980, 1990. E qual foi o resultado, em síntese, desse programa de base informativa? Foi o aumento do uso de drogas entre a população. Tá? E como é que se chegou a essa conclusão? Foi a metodologia de análise, de avaliação do programa. A metodologia pautou-se no trabalho com grupos de controle. Ou seja, acompanhou-se um grupo, né, submetido às ações do programa e acompanhou-se também um outro grupo não submetido às ações do programa. Por ser um programa de base informativa, os resultados não foram bons. Aqui no slide 42, nós temos aí alguns dados sobre esse programa. O programa, né, que estava aumentando o consumo de drogas, tinha relação com o aumento do consumo de drogas. O aumento foi identificado aí em cerca de 60% em relação ao uso de tabaco e em cerca de 40% em relação ao álcool. Ou seja, toda uma geração teve mais chances de usar drogas. Por quê? Porque participaram do programa, né? Toda uma geração participou do programa. E era um programa voltado para a prevenção, né, ao uso das drogas.
mas funcionou de forma iatrogênica. Tinha uma intenção positiva, mas o efeito foi negativo. E a conclusão a que se chegou foi que, né, o resultado negativo, né, foi o resultado conclusivo. Por quê? Porque a base do programa era a base apenas informativa. Então não adianta apenas informar sobre. É preciso desenvolver ações de integração, de desenvolvimento, ações que desenvolvam competências socioemocionais nos sujeitos, ações que façam com que eles assumam compromissos sociais com o grupo, que eles se autoconheçam muito bem. As ações, elas precisam ter um caráter de intervenção e não de informação pura e simplesmente.